Amém, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em cada coração. Nós estamos falando sobre uma série de milagres do Senhor Jesus no Evangelho de João. Eu creio, quem está com a barraca do caldo de cana ou de pastel, o irmão Wallace? Quem está, sabe quem está com caldo de cana e pastel no sábado? Não sabe, né? Porque eu ia oferecer um copo de caldo de cana e um pastel para quem me falasse os 3 primeiros milagres no Evangelho de João, na sequência. Já foi pregado aqui nesse púlpito. Os 3 primeiros milagres. O primeiro foi água e vinho. Água em vinho, né? O segundo, milagre, esse também está envolvido, mas tem um antes desse, que é o que a irmã falou. Não entendi. É o mesmo dela. Também não. Temos água transformada em vinho. O segundo milagre. Vou dar só uma dica. O pai era militar. Centurião. Agora eu quero ver. Qual era o nome que era dado? Qual o nome que nós lemos na Bíblia desse centurião? Não o nome dele, mas a nomenclatura que foi colocada aqui. O filho de um régulo, ok? E o terceiro milagre foi o que o pastor Robson esteve pregando na semana passada, que foi sobre aquele homem que estava 38 anos, foi o terceiro. Isso, paralítico tanque de Betesda, que o pastor Robson esteve pregando aqui na quarta-feira passada, e falando sobre esse homem que há 38 anos ele estava ali naquele local, e esses 38 anos bate uma média de 13.870 dias. Uma pessoa sem poder se locomover, sozinho, pessoa que dependia totalmente de uma segunda pessoa para poder se locomover. Hoje nós estaremos falando sobre o 4º milagre do Senhor Jesus. O 4º milagre, ele se encontra no Evangelho de João, lógico, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de 1 a 15. Nós não temos por hábito lermos tantos versículos assim num culto, mas não sei se é possível. Se nós lermos assim rápido, né? Nós estaremos lendo assim de forma alternada. Vamos lá? Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. 2. Número 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Muito bem, versículo de número 5. Levantando os olhos e vindo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada
Preste atenção. Pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. E por último, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. E aqui estamos mais uma vez diante da tua palavra, ó Senhor. Nós lemos e agora queremos aplicá-la, ó Senhor Deus, em nossas vidas. Queremos extrair aprendizado para o nosso viver diário, ó Senhor. Nos ajude, nos ensine. Que o teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, seja o agente facilitador para que possamos entender a tua palavra. Que nós possamos recebê-la, ó Senhor Deus, com um grande fervor, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te pedimos ainda, te peço ainda, me coloco em tuas mãos, ó Senhor, mais uma vez, conforme o teu servo já havia solicitado, já havia pedido, mas usa o teu servo, ó Senhor Deus, conforme a tua vontade. Te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito bem, nesse próximo slide que nos traz aqui uma figura da multiplicação dos peixes, o que estava acontecendo, mais ou menos uma ideia, dentro desse milagre, desse quarto milagre. Quando João escreve este livro, ele escreve 20 anos depois que todos os outros livros já haviam sido escritos. Porque João era o mais jovem do meio deles. Então, 20 anos depois que os evangelhos já tinham sido escritos, João escreve esse que nós estamos lendo nesta noite. E é interessante que João, ao escrever este evangelho, ele principalmente lá havia uma intenção, havia um propósito. Eu não coloquei em nenhum slide, mas capítulo 20, versículo número 31, eu creio, salvo engano, vê se é 20 e 31. Havia um propósito, e o propósito do Senhor Jesus era mostrar através deste evangelho quem verdadeiramente ele era. Vamos ver se é isso mesmo, ver se a mente ainda está funcionando. João capítulo 20, versículo de número 31. Eu não cheguei a colocar aqui, mas se não for, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenham vida em seu nome. O grande propósito deste livro, neste evangelho, foi para que mostrassem ao homem, aos homens, às pessoas que ali estavam, quem verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele era o Cristo, ele era o Messias. Então este era o propósito, foi o propósito deste livro. Tanto é que ele é diferenciado dos outros. Os outros são chamados sinópticos. Esse aqui não, esse aqui é separado desses outros 3. E algo também interessante dentro deste evangelho, que o Senhor Jesus, por 7 vezes, ele fala, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Lembram que no Antigo Testamento Deus falou, eu sou? Então, dentro desse evangelho de João, João também procura mostrar, este eu sou, por exemplo, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Jesus vai falando, eu sou a videira. Ele vai falando sempre eu sou, eu sou, eu sou. E muitas coisas vão acontecendo dentro deste evangelho, que é muito interessante quando nós paramos e começamos a buscarmos alguns ensinamentos aqui dentro. E também, este foi um dos milagres de maior
público, visto por um maior público. Estima-se que naquele momento ali haviam 20 mil pessoas, porque aqui fala somente 5 mil homens. Mas estima-se, um escritor, ele diz que havia aproximadamente 20 mil pessoas ouvindo Jesus naquele momento. Por quê? Porque as pessoas tomaram conhecimento e viram que o Senhor Jesus estava saindo para um outro lugar, as pessoas foram atrás. Porque Jesus ele estava precisando, não somente ele, mas os seus apóstolos também, eles estavam se retirando, indo para um local para descansarem. Descansar de quê? De tantos trabalhos que eles já haviam feito ou realizados, as curas. Também, nesse momento, o Senhor Jesus estava saindo de um momento assim, muito conflituoso, um momento muito difícil na vida dele, que está nesse outro slide que nós vamos começar a passar com os irmãos, que é, em primeiro lugar, aqui nós temos uma série de situações dentro desta parábola, ou melhor, dentro desse milagre. Mas, em primeiro lugar, Jesus demonstra seu cuidado, seu cuidado à multidão no dia do seu luto. Por que no dia do seu luto? Porque ele tomou conhecimento da morte do primo dele. Ele tinha tomado conhecimento da morte do primo dele, que haviam matado o primo dele. Então ele se retira para um local hoje em dia seria férias para nós. Mas Jesus ele não tirava férias, não tinha como tirar férias, porque onde o Senhor Jesus estava, sempre havia um milagre, havia uma cura, alguém precisando de uma palavra vinda da parte do Mestre. Então, em primeiro lugar, Jesus demonstra seu cuidado para a multidão no dia do seu luto. E às vezes as coisas acontecem em nossas vidas e nós achamos que naquele pior dia, imagina assim num dia de luto, um dia que aconteceu algo na sua família, morreu alguém na sua família, e chega alguém e precisa de você, que você faça, que você leve lá em Nova Iguaçu, que você auxilie em um relato bíblico, um ensinamento bíblico, um discipulado, alguém quer que você vá em determinado local com ela, um momento quer que você faça alguma coisa com ela, ou por ela, no dia do seu luto. E quem morreu aqui foi o primo de Jesus. Um primo que tinha 6 meses só mais velho que Jesus. 6 meses mais velho que ele. Então, em primeiro lugar, Jesus demonstra o seu cuidado com a multidão no dia do seu luto. E às vezes nós estamos vivendo um luto não pela perda de alguém, mas por algum tipo de dificuldade. Algum momento que nós estamos, momentos nebulosos que possamos passar ou estejamos passando, e alguém precisa da nossa ajuda. Jesus não poderia falar assim, olha, ô Felipe, ô Simão, manda esse povo embora porque eu quero viver o meu luto. Ele poderia ter falado isso, mas não. Ele mesmo sofrendo aquela dificuldade, né, porque ele estava ali, era 100% homem e 100% Deus. Na qualidade humana, ele estava sentindo pela morte e pelo tipo da morte do seu primo. Como que seu primo havia morrido? Tinha sido sacrificado. Então ele estava sofrendo muito. Uma pessoa que veio para preparar o caminho para ele, para o próprio Jesus. A pessoa que veio preparar o caminho para ele. Uma pessoa que veio e conseguiu mostrar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e alguns dos discípulos de João seguiram o Senhor Jesus. Alguém que fez parte das profecias do Antigo Testamento, que viria alguém, que proclamaria a palavra, e agora ele toma conhecimento que seu primo morreu. E aí temos toda essa narrativa para onde ele atravessa, ele sai, né, de Cafarnaum e vai para aquele local agora para tentar aliviar um pouco aquilo que nos entristece, aquilo que traz um certo desconforto em nossas vidas, mas só que ele tem que cuidar de alguém. E com isso eu quero dizer que às vezes você está vivendo o teu momento de luto, mas luto não pela morte de alguém, mas
a perda de alguma coisa na sua vida. Você perdeu alguma coisa na sua vida. E nesse exato momento que você está precisando de ajuda, você ainda tem que ajudar os outros. Tem que ajudar alguém. É muito difícil. Mas só que ali, conforme eu falei, ele era 100% homem, mas 100% Deus. E nesses momentos que nós também estamos passando por dificuldades, o Senhor sempre estará pronto a nos ajudar. Sempre estará pronto a, tirar a cada um de nós desses momentos que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Em segundo lugar, Jesus nunca é pego de surpresa quando os nossos problemas parecem insolúveis. Jesus nunca é pego de surpresa quando nossos problemas parecem insolúveis. Jesus fez uma pergunta ali, àquele jovem, mas ele já sabia o que iria fazer. Ele não fez uma pergunta simplesmente para que aquele jovem apresentasse a solução. Como assim? Eu não sei, olha, ô Felipe, olha só, eu não sei o que eu vou fazer. Tem muitas pessoas aqui, já está entardecendo, já está anoitecendo, e eles já estão aqui há bastante tempo, e eles precisam comer alguma coisa. Jesus não falou, se dirigiu a Filipe nesses termos, falando assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Ele já sabia perfeitamente. Ele só fez uma pergunta a Filipe, lançou essa pergunta para Filipe, para realmente saber o que estava no coração de Filipe. Mas Filipe parece que ele era formado em administração, parece que ele trabalhou em recursos humanos. Filipe então apresentou ao Senhor Jesus uma alternativa e falou assim, olha, 200 denários seria pouco. E 200 denários correspondiam a 200 dias de serviço. 200 dias de serviço. Seria muito pão, muito dinheiro, porque tinha muita gente ali. Então Jesus nunca é pego de surpresa quando nossos problemas parecem insolúveis. Parecem insolúveis. Quando nossos problemas parecem que não tem solução. Porque existem problemas, existem situações em que nós vivemos, situações em que nós passamos, em que nós achamos que não vai ter mais jeito. Mas é justamente neste momento em que nós achamos que não tem mais jeito, é que o Senhor Jesus apresenta uma solução. É nesse momento em que nós estamos passando pelo nosso tipo de luto. Eu não sei qual é o seu tipo de luto, o tipo de luto que você passou, o Senhor apresenta-nos uma solução. Ele traz alegria ao nosso coração no momento aflitivo. Então o Senhor Jesus, ele nunca é pego de surpresa quando nossos problemas parecem insolúveis. Por maior que seja o problema que você esteja experimentando, o Senhor Jesus, ele sempre trará a resposta correta para acabar, para extirpar, para, eliminar aquela situação tão difícil que você está experimentando. Então Jesus nunca é pego de surpresa, nunca é pego de surpresa. Ele sabia perfeitamente o que ele poderia fazer. Mas é interessante quando nós paramos aqui e observamos, vamos observar um pouco mais adiante, que ele fala assim, só fiz essa pergunta a você, Filipe, porque eu queria saber como é que está o teu coração, porque eu já sei o que eu vou fazer. Não. Ali na qualidade de homem e na qualidade de Deus, mesmo assim, ele orou ao Pai. Ele deu graças por aquele alimento. Ele pediu ao Pai que o Pai o auxiliasse naquele momento. Agradecendo, quando ele pega aqueles pães, quando ele pega aqueles peixes, ele agradece ao Pai. E quando nós lemos ali 5 pães de cevada, não fala pão de trigo. De repente, na sua tradução, pode até aparecer, mas pelo menos aqui na NVI, nova tradução internacional, nova versão internacional, não fala sobre o trigo, fala pão de cevada. E a cevada é um tipo de alimento que era colocado para os animais. E esses pães não tinham, aqueles pães, 5 pães, não tinham o sabor natural, o sabor normal de um pão. Certamente aquele rapaz
aquele garoto, ele levou aquele mantimento para ali, aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, levou, mas não levou na intenção assim, olha, vou levar o melhor pão que eu tenho para poder abastecer meu estômago. Então dá-nos a entender que aquele jovem veio de uma família, não uma família que tivesse muitos recursos, mas poucos recursos. Então nos fala aqui que pão de cevada, um gosto meio estranho, um gosto não muito agradável. E quando nós lemos aqui peixinhos, quando você vai lá para o original, dá-nos a entender que esse peixinho foi um peixe preparado, não foi um peixe qualquer, não foi um salmão na vida, não foi um badejo na vida, mas foi um peixe preparado para poder equilibrar com o gosto daquele pão. Então esse foi o material que o Senhor Jesus estava lançando mão naquele momento. Era o que eles dispunham naquele momento, o que eles tinham naquele momento. Então Jesus nunca é pego de surpresa quando nossos problemas parecem insolúveis. As pessoas ao comer daquele pão poderiam falar, nossa, que pão ruim. Mas nós não encontramos esse relato na Bíblia. Nós não encontramos esse relato aqui. E a Bíblia fala que sobrou 12 cestos, mas não porque as pessoas falam assim, eu não quero esse nome porque está ruim. Não, porque foi tanto que o Senhor Jesus fez, foi tão grande o milagre que ele realizou, que sobraram 12 cestos. Então, queridos, Jesus nunca é pego de surpresa. De repente podemos sair daqui e sermos surpreendidos por qualquer situação. Mas o Senhor Jesus, ele já sabe e já tem a solução para o que vier a acontecer. De repente pode vir a acontecer algo daqui a uma semana, daqui a um mês. Ele já sabe, pela sua onisciência, ele já sabe o que poderá acontecer, ou o que virá a acontecer a cada um de nós, daqui a uma semana, daqui a um mês. Ele não é pego de surpresa. Então ele não foi pego de surpresa naquele momento ali da multiplicação dos pães. Ele sabia perfeitamente o que ele faria. Ele pegaria aqueles pães, pegaria aqueles peixes, estaria apresentando ao Pai, pedindo que o Pai pudesse multiplicar aqueles pães e aquele pão servir, atender a tantas pessoas que queriam, que participaram daquele alimento. Algumas pessoas não quiseram, mas outras comeram. E é interessante observarmos também que naquele grupo de pessoas, segundo os versículos, os 15 versículos que nós estivemos lendo, ali não estavam apenas pessoas que estavam querendo ouvir Jesus, aprender de Jesus, mas o próprio texto nos fala que pessoas estavam seguindo Jesus porque eles estavam querendo alguma coisa, porque eles tinham visto Jesus fazer algo. Não apenas ouvir o que o Messias iria falar a respeito do reino, mas pessoas, como estivéssemos trazendo para os dias atuais, pessoas que estão na igreja porque querem um milagre na sua vida. Então Jesus está ali, então onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, Deus estará, então eu vou à igreja porque eu vou pedir, porque meu milagre vai acontecer. Naquele dia, nesses versículos que nós lemos, ali estavam pessoas que estavam interessadas, não estavam seguindo Jesus por amor, mas sim por interesse. Eu vou porque eu já vi ele expulsar demônios, eu já vi ele curar pessoas, então eu vou seguir Jesus. Então Jesus nunca é pego de surpresa quando nossos problemas parecem insolúveis. Então fique tranquilo, fique calmo, aquiete o teu coração. Quando os problemas começarem a surgir diante de você, aquiete o teu coração. Porque não existe, no dicionário de Deus, não existe a palavra impossível. Não existe essa palavra. Então, em segundo lugar, Jesus nunca é pego de surpresa quando nossos problemas parecem insolúveis. Em terceiro lugar, Jesus, mesmo sendo onipotente, realiza seus prodígios a partir do que temos e não daquilo que não temos. Relendo. Jesus, mesmo sendo onipotente, realiza seus prodígios a partir do que temos e não daquilo que não temos. O que nós podemos extrair daqui? O que nós podemos trazer a nível de aprendizado para nossa igreja?
O Senhor, Ele trabalha através daquilo que nós temos. Nós temos o quê? A fé. Nós temos a fé. Observe que, neste momento, nesta situação aqui, ele não tinha dinheiro. Mas o Senhor da fé estava ali. Jesus estava ali. Traga essa realidade para as igrejas. Para as igrejas. Nós não conseguimos fazer nada sem a aprovação de Deus. Mas quando Deus aprova qualquer projeto, nós conseguimos tudo. O combustível da igreja não é o dinheiro, mas é a fé. Esse é o combustível da igreja. Não é o dinheiro, é a fé. Por quê? Pela fé, eu coloco esse projeto diante do Senhor Deus, eu entro em parceria, eu tenho a mesma visão que os demais irmãos têm, e pela fé Deus provê os recursos. É Ele que provê os recursos. 95% das igrejas, elas não crescem porque elas têm muito dinheiro. 95% das igrejas, elas crescem porque têm servos e servas de fé. De fé. Nenhuma igreja é capaz de avançar tendo a sua despesa maior que a sua receita. Seria um colapso total. Gastando mais do que entra. Eu sempre converso com alguns pastores e explico a eles a dificuldade que nós passamos aqui, entre aspas, pelo tamanho da nossa igreja, ou da igreja no qual nós congregamos, que a igreja não é nossa, da igreja no qual nós congregamos. A dificuldade. Porque nós não estamos numa grande metrópole, nós não estamos assim, nós não temos grandes empresários aqui dentro, nós não recebemos auxílio assim, do governo para tudo quanto a igreja está fazendo, por todas as reformas, por todas as mudanças. Irmãos, é pela fé que nós conseguimos isso, é pela fé. Somente Deus para trabalhar, sabe, em nossas vidas. E eu tendo fé, Deus vai me ajudar, sabe, vai me fazer crescer em algumas áreas, eu vou poder contribuir, ser útil na mão do Senhor Deus. Eu serei útil na mão de Deus. Serei usado por Deus. Então, quando nós vemos aqui, Jesus, mesmo sendo onipotente, realiza seus prodígios a partir do que temos, e não daquilo que não temos. Então, ali eles praticamente não tinham nada, só tinham 5 pães e 2 peixes. Eles praticamente não tinham nada. Mas havia fé. Eu creio que quando ele começou a pedir ao Pai, começou a clamar ao Pai, aqueles seus apóstolos também acreditaram que Deus era capaz de multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. Olhe para as nossas vidas, olha para a tua vida. Eu gosto de pensar o que nós somos hoje, o que nós temos hoje e o que nós tínhamos anteriormente. Antes de você se converter ao Senhor, antes de você colocar a sua vida diante do Senhor, olhe para cada um de nós. Nós não tínhamos perspectiva nenhuma. Perspectiva nenhuma. Não, eu tinha perspectiva porque eu ganhava muito, eu sei que minha profissão ia fazer com que eu crescesse cada vez mais, mas ia chegar um momento que nós sairemos deste mundo, nós sairemos deste mundo. E o que nós levaremos? Nós não levaremos nada. Não levaremos nada. A nível de bens materiais. Mas levaremos algo muito precioso, que é o maior milagre que possa existir na vida de um ser humano, que é o milagre da salvação. E pela fé você obteve. Pela fé nós conseguimos. Pela fé nós conseguimos. Em quarto lugar, Jesus faz o milagre da multiplicação, mas a distribuição deve ser realizada pelos seus discípulos. Ele realizou o milagre. O milagre aconteceu.
Mas só que a distribuição foi feita pelos seus discípulos. Ele mandou que os discípulos distribuíssem os alimentos ali. O Senhor Deus, Ele provê os recursos, ou recursos para cada um de nós. Mas onde que eu vou usar? Como que eu vou fazer com este recurso? É você que vai fazer. Você que vai contribuir. Nós queremos contribuir de alguma forma. De forma corpórea, física, financeira, eu não sei, através de oração. Ele nos dá a ideia, mas a participação tem que ser através de cada um de nós. O garotinho estava ali, os 5 pães estavam ali, os 2 peixes estavam ali, o milagre aconteceu. Agora, vocês fazem o que tem que ser feito, distribuir para a multidão, porque eles estão precisando. E hoje ainda, nós precisamos agir tal qual aqueles apóstolos. Porque o Senhor Jesus já veio, já esteve aqui. Os apóstolos já passaram por aqui, neste mundo. Mas cabe a quem dá continuidade ao Evangelho? A cada um de nós. Alimentar essas pessoas famintas que estão aí fora. Pessoas que estão em busca de algo para as suas vidas, de uma melhora para as suas vidas. Pessoas que estão em busca de um crescimento espiritual. Pessoas que estão em busca de uma salvação. É tão fácil para nós entendermos salvação. Mas para essas pessoas é muito difícil. Para quem está lá fora é muito difícil. E o Senhor Jesus, Ele quer usar quem? Vai usar os apóstolos? Não, os apóstolos não estão mais aqui conosco. Estaria utilizando alguns de seus discípulos daqueles dias? Não, aqueles discípulos já estiveram aqui. Ele quer usar a cada um de nós. Nessa multiplicação dos pães, nessa multiplicação a nível de salvação, o Senhor quer usar a cada um de nós. Quer usar a mim, quer usar a você. Onde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho, na escola, lá na faculdade, onde quer que nós estejamos, Deus quer usar a cada um de nós. Então, quando nós pegamos este milagre aqui, este 4º milagre da multiplicação dos peixes, nós conseguimos tirar daqui, extrair daqui alguns aprendizados para a nossa vida, para as nossas vidas. Nós simplesmente chegar aqui e ler assim, realmente, aqui está falando sobre o milagre que Jesus é capaz de multiplicar, sabe, pão, multiplicar peixe, transformar a minha vida, melhorar a minha vida, realizar algum milagre na minha vida. Mas Ele quer fazer, ele fez com que você viesse para dentro do reino dEle, para que de uma vez dentro do reino, você fosse um agente multiplicador. Pessoas estão famintas pela palavra, Parece que é uma utopia, parece que é algo não realizável, mas ainda existem pessoas sedentas pelas palavras. Existem aqueles que querem o oba-oba, só quer palavra de vitória, só quer promessa, mas ainda existem pessoas que querem uma palavra, querem ouvir da palavra de Deus. Não querem espetáculo, querem palavra. Então o Senhor Jesus fala que nós somos estes agentes facilitadores para levar essa palavra a essas pessoas. Mas para que eu possa levar a palavra a essas pessoas, é necessário o quê? É necessário que eu também absorva essa palavra. Eu tenho que viver essa palavra. Eu não posso viver apenas daquilo que alguém está falando. Eu não posso viver apenas daquilo que eu ouço os mensageiros que passam por aqui falarem. Eu preciso viver. Eu tenho que viver, eu tenho que introspectar essa palavra, eu tenho que trazer para dentro de mim esta palavra. E uma vez que eu absorvo essa palavra, eu serei capaz, serei um agente multiplicador daquilo que Deus quer, do propósito que Ele já estabeleceu para as nossas vidas.
Então Jesus faz o milagre da multiplicação, mas a distribuição deve ser realizada pelos seus discípulos. Pelos seus discípulos. Vocês precisam fazer alguma coisa. Dai-lhe vós de comer. Jesus não fala, olha, pode deixar comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Mas no outro texto fala assim, ó, dai-lhe vós de comer. E esse dai-lhe vós de comer, é nós que precisamos levar esse alimento para essas pessoas. Pessoas que estão passando por momentos aflitivos, momentos de grande dificuldade. Nós precisamos. E como que essas pessoas estão precisando? E precisando muito, porque estamos vivendo dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, dias aflitivos. Antes, o que estava acontecendo, tomávamos conhecimento, olha, número de óbitos pela Covid no estado tal, em outro estado, no norte, sul, leste, centro-oeste, mas agora parece que o negócio está próximo a nós. Quando você menos espera, um vizinho. Quando você menos espera, um parente. Então nós estamos assim vivendo um momento muito difícil. E agora é neste exato momento que o Senhor Jesus está precisando, sabe, que você coloque aquele dunamis que eu falei sobre o poder, a palavra poder, dentro do texto de Atos 1:8, que você coloque para fora aquilo que Deus te deu. O poder da palavra. O poder da palavra. Aquilo que um dia você aprendeu, aquilo que um dia nós aprendemos, tudo quanto nós estamos aprendendo, colocar para fora. E aqui ele recebe da parte do Pai e começa a passar. Fala assim, olha, dai-lhe vós de comer. É vocês agora. É como se ele estivesse falando, como é que eu poderia explicar? Conjecturando. É como se ele estivesse falando assim, olha, agora é com vocês. Agora é com vocês. Para nós hoje. Agora é com vocês. Em quinto lugar, Jesus multiplica o pouco que temos, mas não permite desperdício do que sobeja. Jesus multiplica o pouco que temos. Multiplica o pouco que temos. Quantas pensionistas nós temos na igreja? Quantas viúvas nós temos na igreja? E viúvas que não vivem na dependência dos filhos. Não vivem na dependência dos filhos. Quantas viúvas nós temos? Quantos irmãos nós temos que não ganham 2 salários mínimos? Quantos irmãos nós temos? Jesus multiplica o pouco que temos, mas não permite desperdício do que sobeja. Eu tenho tanto dinheiro, eu tenho isso, eu tenho mais aquilo, e vou gastar, nem sei em que eu vou gastar o meu dinheiro, nem sei em que eu vou gastar. Existe um propósito. Se você é abençoado, se Deus te abençoa, é para você poder abençoar alguém. Você não é abençoado simplesmente para ser abençoado. Deus te abençoa para você poder abençoar alguém. Você poder abençoar alguém. Não é bom contar assim, ilustração ou experiência própria, mas ao término dos exames, do que a irmã Nina estava fazendo, do processo que a irmã Nina estava fazendo agora da radioterapia, ela levou uma lembrança e entregou algumas pessoas lá no hospital, lá no INCA. E quando ela foi entregar a uma enfermeira, que a enfermeira olhou, olha, poxa, muito obrigada, mas quando a enfermeira olhou aquele estetoscópio, né, ali, viu o nome dela, aquela enfermeira começou a chorar. E aí a dona Nina, ela começou a falar para aquela garota, para aquela enfermeira, olha, eu não sei por que você está chorando. Ela falou assim, olha, esse foi o maior presente que eu ganhei na minha vida. O maior presente.
Mas por que o maior presente? Por causa do reconhecimento de alguém que eu não conhecia. Alguém que eu não conhecia. Eu confessar uma coisa, quero perguntar algo à senhora. Arane, pois não, a senhora é evangélica, né? A Nina falou assim, sim, eu sou evangélica. Existem pessoas que falam, pela misericórdia do Senhor, eu sou evangélica. Eu não sei como, mas fala assim, pela misericórdia do Senhor, eu sou evangélica. Mas ela falou assim, eu sou evangélica. Ela falou assim, olha, eu estou chorando porque eu já fui uma serva do Senhor, hoje eu estou afastada. Hoje eu estou afastada. E Deus usou a senhora. Deus usou a senhora para que a senhora pudesse me mostrar o quanto Ele ainda me ama. O quanto Ele ainda me ama. Então, Jesus multiplica o pouco que temos. Foi praticamente algo insignificante. Sabe, mas a importância daquilo que nós estamos entregando, sabe, o valor daquilo que nós estamos entregando, não quer dizer que teria que entregar àquela pessoa uma pulseira de ouro, um relógio de ouro, um certo valor em dinheiro, mas uma lembrança, mas quando é dada de todo o coração, as pessoas recebem de uma maneira totalmente diferenciada. Então Jesus multiplica o pouco que temos, o pouco que você pode ter, de repente, tem pouco, mas tem fé. Você tem fé. De repente pode ter pouco, mas você tem fé. Agora, o que adianta eu falar que eu tenho assim, muita fé e não fazer nada em prol do reino? Então, quando nós olhamos para esta multiplicação dos pães e dos peixes aqui, quando nós olhamos para este quarto milagre do Senhor Jesus, Jesus multiplica o pouco que temos. Ele multiplicou o pouco que tinha ali. E olha que não era algo tão importante, que era pão de cevada. Pão de material que era dado para os animais. Mas olha o efeito que aquele pão produziu na vida daquelas pessoas. Quantas pessoas comeram? Uma média de 20.000 pessoas, segundo alguns escritores. Então Jesus ele multiplica o pouco que temos, mas não permite o desperdício do que sobeja. Conheço a Bíblia, eu sou um crente que estou em todos os cultos, mas o que eu estou fazendo com isto? O que eu estou fazendo com isto? Será que eu estou igual ao Mar Morto, só recebendo, e não passando adiante? Então Jesus multiplica o pouco que temos, mas não permite desperdício do que sobeja. Avançando, em sexto lugar, Jesus não apenas supriu as necessidades imediatas da multidão, mas também se compadeceu dela como ovelhas sem pastor. É interessante que nós pararmos e analisarmos, quem estava precisando de ajuda naquele momento era Jesus, humanamente falando. Estava cansado, atravessou, saiu de onde ele estava para um local para poder descansar. Mas quando a multidão soube que ele iria para lá, a multidão foi atrás dele. Ele precisava de um ombro, porque alguém da parentela dele havia morrido. Ele precisava de ajuda, mas não. Pela infinita misericórdia, ele olhou para aquela multidão e viu como ovelhas sem pastor. Viu que aquelas pessoas precisavam de ajuda. E além de falar àquelas pessoas, de confortar o coração daquelas pessoas, mesmo com o coração em frangalhos, vou utilizar essa expressão, mesmo com o coração partido, ele conseguiu falar àquelas pessoas, falar do amor do Pai e demonstrar foi o maior milagre visto nos dias de Jesus. O maior que eu falo em número de pessoas presentes. Os outros milagres, só vai entrar Pedro, Tiago, João. Só vai entrar o pai da criança, eu e Pedro e Tiago. Era assim. Grande parte dos milagres das pessoas, até na ressurreição de Lázaro, que vai ser o sétimo milagre, não havia tantas pessoas conforme nessa multiplicação dos pães.
Então, queridos, Jesus não apenas supriu as necessidades imediatas da multidão, mas também compadeceu dela como ovelha sem pastor. Quantas pessoas nós sabemos, nós conhecemos, e que precisam de ajuda? Pessoas que estão necessitadas de uma palavra, de um ombro. A pessoa que apenas espera que você fique ao lado dela, ela possa compartilhar, passar para você o que ela está precisando. As aflições dela. Quantas pessoas estão nessa situação? E é necessário que nós tenhamos este olhar, que Deus nos dê este olhar, de ver a pessoa que está precisando e nos colocarmos à disposição para ajudar essas pessoas. Então Jesus aqui, nessa situação, humanamente falando, ele que precisava de ajuda. Mas ele foi capaz de superar aquela dificuldade que ele estava experimentando para poder auxiliar outras pessoas. E quem sabe você está passando por uma dificuldade e de repente está precisando que alguém lhe ajude, mas Deus está te dando força suficiente para você ajudar outra pessoa. Outros que estão tão necessitados. De repente o teu coração está enlutado por uma perdeu alguma coisa, perdeu algo na sua vida, perdeu algum tipo de alegria, mas o Senhor Deus, Ele está, trabalhando e suprindo, trazendo de volta, resgatando a alegria dentro de você, através de um milagre, através, da visão que você fala assim, poxa, eu estou sendo útil na vida de alguém. A experiência que eu contei ainda há pouco, a irmã poderia falar assim, muito obrigado, Senhor, porque eu fui útil na vida de alguém. Mesmo passando por um momento aflitivo, eu fui útil na vida de alguém. É justamente isso que o Senhor Deus quer fazer com cada um de nós. A cada um de nós. E quando nós pegarmos esses milagres do Senhor Jesus, nós precisamos olhar qual a mensagem que eu posso tirar daqui para a minha vida. Qual a mensagem que eu posso extrair daqui para a minha vida? Não olharmos por uma ótica de mais um milagre de Jesus. Não olharmos assim com um olhar de teologia e falar assim, esse milagre aconteceu, foi relatado nos outros 3 evangelhos. Esse milagre foi realizado nos outros 3 evangelhos. Não apenas olharmos por esta ótica. Fazemos essa exegese, temos essa ideia desse milagre aqui. Mas nós olharmos para um milagre desse tipo aqui e falar assim, eu posso também ser útil. O Senhor quer trabalhar na minha vida. Mesmo passando por dificuldades, Deus quer me usar na vida de alguém. Eu posso ser um instrumento nas mãos de alguém. Eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus, posso ser um instrumento nas mãos de Deus na vida de alguém. Na vida de alguém. Porque não existe ninguém tão pobre que não possa auxiliar o outro. Amós, lembra do profeta Amós? Amós não tinha grandes coisas, mas Deus usou Amós. E muitos outros homens. O Senhor Jesus olhou um homem sentado, passou e falou assim, você estava sentado debaixo de uma árvore. Quer dizer, aquele homem não estava nem trabalhando. Jesus falou assim, olha, você é meu discípulo, vai ser meu discípulo. Ele falou assim, olha, verdadeiramente tu és o Messias. Aquele homem estava sentado debaixo de uma árvore. Pessoas que às vezes nós olhamos dentro da igreja e aparentemente são pessoas que não darão frutos, mas de repente nós temos ali uma árvore muito poderosa, que é capaz de dar muitos frutos. E todos nós somos árvores muito fortes, porque nós fomos adubados
pelo sangue de Jesus. Por isso que nós somos fortes. Por isso que nós somos fortes. Que o Espírito Santo de Deus, ele vive em cada um de nós. Por isso que nós somos fortes. E conseguimos superar essas situações e passarmos por essas situações. E vemos que as pessoas estão precisando da nossa ajuda. Bem, eu sou uma pessoa que, modéstia à parte, eu consigo realizar algumas coisas, e então coitado, né? Coitado do irmão. Vou ajudar o irmão, vou ajudar o irmão. Campanha dos agasalhos. Aí eu vou lá no guarda-roupa, pego aquele agasalho que eu já não uso, olha, fala igual um amigo meu, paraibano, há long time, há muito tempo que eu não uso aquela roupa de frio. Há muito tempo que eu não uso aquela roupa de frio. Está até furado aqui no cotovelo, está com um buraco aqui no cotovelo. Chego com aquele sacola e coloco. Amém, porque você trouxe, mas será que não é para os outros eu posso dar qualquer coisa? Para os outros eu posso dar qualquer coisa? Então, quando eu paro e parei e comecei a ver este milagre do Senhor Jesus aqui, conforme vi também os outros, os anteriores, os que precedem esse aqui, os que vêm após esse aqui, eu comecei a observar, falei assim, Jesus, tu és maravilhoso mesmo. Tu és maravilhoso. E todo milagre havia um propósito. Em todo milagre havia um ensinamento. Às vezes nós pensamos e queremos tirar daqui que os ensinamentos estavam apenas nas parábolas. Apenas nas parábolas. Mas não, mas nos milagres que o Senhor Jesus realizou, temos aqui um grande aprendizado. Então, que nessa multiplicação dos pães e peixes, irmãos, tem até música, né? 5 pães e 2 peixinhos, já cantamos várias vezes esse cântico, esse hino aqui na igreja, já ouvimos nas emissoras de rádio, lá pela década de 2000, lá vai bolinha, mas achamos que é uma coisa simplória. Eu conheço esse texto, e esse texto aqui eu conheço. Mas o que eu tirei de aprendizado desse milagre aqui? O que eu tirei? Será que verdadeiramente eu estou neste lugar para ouvir Jesus? Será que eu saí da minha casa, conforme essas pessoas saíram, porque sabia que para onde Jesus estavam indo, e elas se anteciparam? Será que eu saí da minha casa porque só para obter um milagre, buscar um milagre da parte de Deus? Ou por amor? Quer dizer, são fatos que muitas pessoas precisam analisar. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? É só o meu corpo que está aqui? A minha mente, onde que está a minha mente? Onde está a minha alma, meus sentimentos? Será que estão lá fora? Mas se eu estou aqui é porque eu amo a Deus. Se eu vi Jesus atravessar aquele lago, que a Bíblia chama de mar, mas na realidade é um lago, vi Jesus atravessar, Jesus está indo para um local, eu vou atrás dele porque eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de uma ajuda. Ou porque eu o adoro, o busco em espírito e em verdade. Então, alguns ensinamentos que podemos extrair daqui, irmãos, desses 15 versículos, poderíamos extrair outros ensinamentos, outras mensagens. Mas eu assentei no meu coração, o Senhor Deus assentou no meu coração essa palavra, para que nós compartilhássemos nesta noite. Nós compartilhássemos. Não era para que eu trouxesse para os irmãos, para que nós compartilhássemos desta palavra. Tirar um aprendizado para a minha vida também. E saber o quanto nós somos importantes. Do nada, o Senhor pode fazer muitas coisas.
e pode realizar grandes milagres através de cada um de nós. Amém, irmãos? Na próxima semana, Senhor Deus permitindo, teremos, ou no domingo pela manhã, domingo pela manhã vamos falar sobre, se Deus me der vida e saúde, estarei pregando a respeito de um homem aqui na Bíblia, que quase não é mencionado. E a mensagem será em 2 etapas. Parte da manhã, vou começar a falar sobre este homem. Aliás, já falei até com alguém, conversei com alguém sobre, sim. E à noite, eu vou culminar a mensagem, falando o que aconteceu na vida daquele homem. Vamos orar e depois eu passo a palavra à diaconisa e ela fará o encerramento. Tá bom, irmã? Após o momento ofertório, a irmã pode encerrar.